Muito bem, queridos, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando hoje aos nossos devocionais, alusivo à nossa lição 2, que tem como título Quem era Jó? E o nosso devocional de hoje, o título é Um Homem Materialmente Próspero. E aí a gente vai encontrar o texto de Jó no seu capítulo 1, versículo 3, que diz: E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Meus amados, quando a gente observa esse texto, inicial aqui da história desse enigma, chamado Jó, a gente entende alguns detalhes importantes. Primeiro, relativo à sua integridade, ao seu caráter. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E também a gente observa que a titulação das suas riquezas, ela tem um âmbito apenas dentro da pecuária, e dentro também da condição de Jó ter muitos servos. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que a pecuária naquele tempo, porque aquele que escolhesse a pecuária como forma de sobrevivência estaria optando por uma existência muito trabalhosa. Isso nos leva a crer que pela quantidade de animais que Jó tinha, e Jó trabalhava muito. A criação de animais, queridos, exigia vigilância e cuidados contínuos, já que poderiam ser facilmente roubados, poderiam extraviar-se, ferir-se ou ser mortos. A perda de um animal, queridos, para a maioria dos criadores naquela época, significava um grande prejuízo. E quando a gente olha 7.000 ovelhas, presta bem atenção, isso vai nos indicar que Jó era um homem cuidadoso, era um pastor. Jó era considerado pastor, da era patriarcal. E aí a gente vai observar, queridos, que na condição das ovelhas, para você chegar a uma contagem assim, é interessante a gente observar algumas situações vividas por alguns personagens bíblicos na questão de quantificar as ovelhas, e a gente sempre observa números muito altos, Isso à época da antiguidade. E aí a gente observando, nós não estaríamos exagerando se pensássemos nessa condição desse número elevado. Por exemplo, na ocasião em que Moisés derrotou os midianitas, ele tomou como despojo de guerra mais de 600.000 cabeças de ovelha. Isso se encontra em Números 31, 32. Quando Salomão, por exemplo, fez a dedicação do templo a Deus, ofereceram-lhe aproximadamente 120.000 ovelhas em sacrifício. Isso se encontra em 1 Reis, capítulo 8, versículo 63. E nas reformas levadas a efeito pelo rei Asa, o sacrifício foi de 7.000 ovelhas. Isso se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 11. Queridos, nós não dispomos de cifras exatas acerca do número de ovelhas existentes dentro do limite de Israel, mas as referências acima, ao qual nós falamos, servem para dar ideia de que eram bem numerosas.
Isso também, queridos, vai nos ajudar a entender por que o termo é tão frequente na Bíblia. E principalmente na vida daquele povo à época. A palavra ovelha aparece nas Escrituras mais de 500 vezes. E aí a gente observa a pessoa de Jó. Jó era um pastor patriarcal. Mas também a gente entende que há deveres na vida daqueles que escolhem ser pastor. Primeiro é cuidar do rebanho. Há um texto na Bíblia, lá em Gênesis 31:40, que diz assim: o calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Isso aqui era um diálogo forte entre Jacó e Labão. Olha aí, como Jacó ele transmite um momento de muito sofrimento e labor, porque estava cuidando de ovelhas. Mas também uma das funções, queridos, do pastor é procurar, encontrar pastagens para o seu rebanho. Há um texto em Cantares, capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz assim: conte-me você, a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Se eu não o souber, serei como uma mulher coberta com véu junto aos rebanhos de seus amigos. Se você é a mais linda das mulheres, se você não o sabe, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Queridos, isso é relevante falar, porque trata de cuidado. E a gente entende que Jó era um pastor cuidadoso. E aí eu que fico perguntando a você, qual é a nossa maior riqueza hoje? Por que a gente vê essa referência tão forte das riquezas de Jó ser referendada a nível de animais? Você pode dizer, mas naquela época era o componente específico das riquezas. Mas hoje, o que é que nós temos cuidado? O que você tem cuidado com mais afinco daquilo que para você é valioso? Eu quero dizer a você que, apesar de ter perdido tudo e depois ter recuperado em dobro, especifica para nós hoje a pessoa de Jó nesse cuidado que ele tinha com as suas ovelhas e, pasmem, também o cuidado com os seus servos. Eu não tenho dúvida que Jó era um grande senhor para esses servos. É tanto que em todo momento o cuidado que eles tiveram em anunciar todos aqueles que ficaram diante das tragédias, vieram com muito amor a falar, a expressar para Jó a sequência de desgraça que chegaram à sua vida. Mas o mais importante aqui é a gente entender essa prosperidade deste homem. Ela existia materialmente, porque existia algo muito importante no caráter dele, que era o cuidado. Então, fica aqui essa lição que Jó deixa nessa especificação da sua materialidade em função da riqueza que ele tinha. Temos que ter cuidado. Quem cuida, ama.
Jó perdeu tudo que amava, mas ele não blasfemou contra Deus. Vamos continuar firme no estudo da nossa lição, entendendo que Jó é um grande exemplo, irmão, para que a gente possa tomar na nossa vida e ter a certeza de que nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que nós construímos até hoje. Porque o diabo, ele está ao nosso derredor tentando nos estragar, como aconteceu aqui na vida desse patriarca, desse pastor patriarca chamado Jó. Então, fica com essa lição e vem com a gente na próxima segunda-feira a estudar mais profundamente quem era Jó. Quero orar por você, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus alargue as tuas fronteiras e que Deus te ensine a amar mais tudo aquilo que tu construísse até hoje. Em nome de Jesus, te aguardamos, tá? Na próxima segunda, na nossa SEB. Fica na paz do Senhor.